Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 5. Na aula de número 5, objeto de conhecimento, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias. E no detalhamento, biodiversidade. Então, vamos à nossa aula. Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai iniciar a nossa aula. E o nosso tema, pessoal, olha só, nosso tema é sobre a biodiversidade. Observe aí. Olha que coisa linda, né? Que é a biodiversidade. Todos esses animais, toda essa fauna, flora também que nós vemos, né? Podemos visualizar que nós estamos inseridos, inclusive, em um ambiente que é bastante rico, né? Bastante presente toda essa biodiversidade. Agora eu pergunto de você, você sabe o significado dessa palavra, desse termo biodiversidade? Pois é, olha, esse termo ele define a variedade de formas de vida no planeta, incluindo aí todas as espécies, sejam elas de plantas, animais, fungos, micro-organismos, bem como as interações ecológicas que existem, né, entre eles. Então, a biodiversidade ela também pode ser definida como a riqueza de vida na Terra, né? Ou seja, toda essa riqueza de vida e diversidade de vida que existe no nosso planeta. Então, agora você já sabe, né, qual é o significado da palavra biodiversidade, certo? Então, a gente vai estudar bastante sobre isso ao longo da nossa aula, né? E você vai compreender melhor esse conceito, certo? Então, vamos ver aí o conceito, a definição do que é esse termo biodiversidade. A definição mais conhecida de biodiversidade foi definida pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada no Brasil, durante a Rio 92. Assim, a biodiversidade significa, observe aí, olha, nós temos esse conceito, né, bem importante para você entender. A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, tá? Então, a gente está vendo através desse conceito, né, que apesar da gente saber que existem uma variedade de espécies, né, essa biodiversidade ela está relacionada justamente a essa grande diferença, né, está relacionada justamente a essa riqueza, a essa diversidade de vida que existe no nosso planeta, que vai estar aí de acordo com cada ecossistema, com cada habitat, né, por exemplo, até mesmo nos mares, nos oceanos, nos rios e também nos ambientes terrestres. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Então, olha só. Tipos de biodiversidade, dependendo dos níveis a que se referem, podem ser identificadas diferentes tipos de biodiversidade. Então, há 3 tipos principais: a diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. Então, olha só, a gente primeiro aprendeu aí o que significa o termo biodiversidade, vimos que é a riqueza de vida, né, de espécies, e agora a gente já está vendo que existem 3 tipos principais, ou seja, vai ser subdividida aí a biodiversidade em diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas, certo? Então, vamos avançar aí para entender cada um desses tipos. O primeiro tipo que a gente vai entender aí é a diversidade genética. Lembre-se aí que genética tem a ver com genes, tem a ver com DNA, e é sobre isso que esse tipo de diversidade está falando.
Então, observe aí, olha na nossa leitura, a diversidade genética é a variedade de genes em uma determinada espécie. Cada indivíduo em uma espécie tem uma combinação exclusiva de genes e uma maior diversidade genética pode contribuir para a sobrevivência da espécie. Então, observe aí que essa diversidade genética, ela tem a ver com os genes que cada indivíduo pode carregar, tá bom, pessoal? Então, dentro de uma mesma espécie, por exemplo, de onças, cada indivíduo daquele vai ter um conjunto de genes muito específico, né, muito singular, que vai contribuir, que vai ser diferente do outro indivíduo. E essa diferença vai contribuir para o bem dessa espécie. Imagine só se ocorresse aí algum tipo de, vamos supor assim, alguma diferença no ambiente, algum desequilíbrio, né, que viesse a trazer algum tipo de doença para essa espécie. Talvez alguns indivíduos iriam morrer, né, por essa situação, mas alguns indivíduos que carregam genes diferentes, que teriam até mesmo uma resistência a um determinado tipo de praga ou de doença, poderia sobreviver e aquela espécie não ia morrer, não ia ser extinta, tá certo? Então, essa variabilidade de genes, ela é importante para a manutenção da espécie, certo? Bom, a gente viu aí apenas uma categoria de biodiversidade, a gente vai ver uma próxima, que é a diversidade de espécies, tá? É medida em termos de número das mesmas espécies presentes em uma determinada área e sua raridade ou abundância em um determinado território ou habitat. Então, a gente está falando aí da diversidade, né, das espécies, tá? Sejam espécies de animais, como a gente está vendo aí na imagem, de araras, de botos, né? Ou também diversidade aí de vegetais, como as bananeiras, como árvores frutíferas, né? No caso aí, laranjeiras, entre outras, tá? Então, a gente está observando aí que pode ter uma abundância em determinada área ou pode haver uma raridade, né? Então, essa diversidade de espécies tem a ver com esse sentido, tá bom? E a gente tem ainda a diversidade de ecossistema. Define o número e a abundância de hábitats, comunidades vivas e ecossistemas nos quais diferentes organismos vivem e evoluem. Então, a gente observa aí que também existe uma diferença de ecossistema, gente. O que seria esse ecossistema? É uma área com características únicas, com clima, com uma temperatura, com uma quantidade de chuva, de luminosidade, com uma quantidade de plantas, de animais, né, que são ali característicos desse ecossistema e as relações entre os seres vivos presentes ali. Então, a gente pode observar, por exemplo, uma floresta, como a floresta amazônica, ela é um ecossistema que a sua característica é o quê? Ter aí uma alta temperatura, uma grande densidade de plantas, né? Então, uma floresta densa, a gente sabe disso porque convivemos dentro dela, mas existem outros ecossistemas, por exemplo, litorâneos, né? Em que a gente vai observar aí a presença de praias, a presença dos oceanos, certo? E a vegetação desses locais, por exemplo, já vai ser bem diferente. A fauna presente ali já vai ser um pouco diferente. Então, a gente percebe que existe essa diversidade, essa diferença também entre ecossistemas, certo? Bom, e aí a gente observa, pessoal, né, dentro desse termo biodiversidade, que a gente viu aí que tem uma diversidade genética, diversidade de espécies e de ecossistemas, a gente vai ver aí uma questão, né, com relação aos números, tá? Então, isso traz aí uma informação para a gente bastante relevante com relação a números da biodiversidade, certo? Então, estima-se que existam aí entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo, mas apenas uma pequena parte foi classificada e nomeada. Apenas cerca de 1,5 milhão são conhecidas. Então, olha só, nosso planeta ele é tão grande, tão diverso, né? Estima-se aí que entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo, mas só uma pequena parte dela foi conhecida, classificada, nomeada. Isso mostra para a gente também
a importância da preservação desses ambientes, porque muitos deles não foram explorados ainda, né? Não sabemos, não conhecemos que espécies que habitam ali nessas áreas, então a gente precisa cuidar desse planeta para que essas espécies que ainda serão conhecidas aí no futuro permaneçam, né? E a gente vai ver aí um mapa bastante interessante que mostra para a gente, né, um pouco sobre essa diversidade no nosso planeta. Então, nessa imagem aí desse mapa mundi, a gente está observando, pessoal, o gradiente de biodiversidade no nosso planeta. Observe que a gente tem uma escala, certo? Essa escala aí, ela mostra aqui para a gente, né, que essas áreas onde tem uma coloração azul, esverdeada, amarelada, tem menos diversidade do que essa que aparece aí em vermelho, que vai mostrar para a gente uma maior diversidade de vida. Então, observe aí que aonde nós estamos vendo uma maior diversidade, né? Justamente nessa área aqui central do nosso planeta, próximo à linha do Equador, né? Que é a linha que divide aí o nosso planeta ao meio, tá? E aí mostra para a gente, olha só, que a diversidade, né? Uma grande parte da biodiversidade está localizada nessas regiões aqui, olha. Olha só, justamente onde nós estamos morando, né? Ou seja, aqui dentro da floresta amazônica, nessas áreas, né? Nessas regiões aí, nas proximidades, aqui também outras regiões litorâneas do nosso país, né? Como, por exemplo, Mata Atlântica. Também outros continentes vai apresentar também biodiversidade, né? Então não é só no Brasil, tá? Em algumas áreas a gente vai ver esse aumento aí bastante grande em relação à biodiversidade. Quer dizer que aqui nessas áreas em azul ou verde, né, que são aí mais próximo aí aos trópicos, né? Será que não tem diversidade de vida? Com certeza tem, tá, pessoal? É que nessa área que está em vermelho, nas áreas em vermelho e amarelo, elas se destacam por ter uma grande quantidade de biodiversidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, é sobre isso que a gente vai conhecer. Então, partindo aí, né, dessa informação que a gente viu nesse mapa sobre a grande biodiversidade no Brasil, a gente vai trazer as informações aqui, né, do nosso país. Então, a biodiversidade brasileira, ela é uma das mais ricas do planeta. Os números de espécies da fauna e flora do Brasil impressionam, tá? Então, a gente vai ver aí que nós temos números bastante interessantes. Então, vamos visualizar aí as informações da nossa biodiversidade brasileira. Olha só, a maior diversidade de plantas angiospermas do mundo. Estima-se aí mais de 45 mil espécies, ou seja, as representantes vegetais aí das angiospermas, pessoal, são aquelas plantas que possuem flores, frutos, né? Então, a gente tem uma grande diversidade delas aqui no nosso país. Nós temos ainda 5 mil espécies de fungos filamentosos e leveduras, cerca aí de 10% da diversidade mundial. Então, observe que o nosso país ele tem condições bastante interessantes para o desenvolvimento dos fungos, porque eles se desenvolvem melhor em áreas que possuem calor e umidade. Então, a gente vive em um país tropical que tem todas essas condições para que essas espécies se desenvolvam. A gente vê aí também cerca de 1.400 espécies de pteridófitas, e aí a gente vê representantes como a samambaia. São cerca de 12% da diversidade mundial, ou seja, a gente retém aí toda essa numeração, né, toda essa quantidade de diversidade aqui no nosso país. E ainda vamos ver outros números, né? Olha só, de 90 a 120 mil espécies de insetos, 10% da diversidade mundial. Mais uma vez, o nosso país ele apresenta condições bastante favoráveis para que esse tipo de espécies se desenvolvam. Mas a gente tem também, olha, a maior diversidade de peixes do mundo, mais de 3.500 espécies, a fauna mais rica do mundo para o grupo dos anfíbios. Então, vem pesquisadores de todo o planeta aqui para o Brasil e, em especial, para a região amazônica, pesquisar sobre esses anfíbios. Também cerca de 1.800 espécies de aves, e ainda mais de 650 espécies de mamíferos, ou seja, nós estamos aí, né,
tendo bastante biodiversidade, com a riqueza aí do nosso país, essa riqueza de vida. Isso tem que nos orgulhar, né? Tem que trazer aí um certo orgulho por esse patrimônio natural e que nós temos aí que ainda preservá-lo, certo? Bom, a gente vai avançar para continuar falando sobre a diversidade ou a biodiversidade brasileira. Grande parte da biodiversidade brasileira é encontrada na floresta amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Então, são 3 biomas brasileiros aonde a gente vai encontrar maior biodiversidade. E aí, é claro que a gente vai iniciar pela biodiversidade na Amazônia. Então, acredita-se que a Amazônia possui aí quase 60% de todas as formas de vida do planeta. Porém, apenas 30% delas são conhecidas pela ciência, olha só. Então, a gente percebe aí, né, uma riqueza de animais, de vegetais, de plantas nativas, né, que dão frutos para a gente, como mangas, goiabas, entre outros, e o tão famoso açaí, que é um fruto tão apreciado, que agora está famoso mundo afora, né? Todo mundo quer provar o açaí da Amazônia, mas, infelizmente, 30% dessas espécies, né, que a gente possui aqui na nossa região são conhecidas. Então, mais uma vez, a gente precisa preservar para que a ciência pesquise ainda mais e, quem sabe, descubra, né, novas fórmulas, novas substâncias que podem até mesmo trazer soluções para doenças, quem sabe. E aí, para se ter uma ideia, podem ser encontradas de 40 a 300 espécies de árvores diferentes por hectare. Na América do Norte, esse número varia de 4 a 25. Então, olha só como a gente está bem à frente aí em termos, né, de diversidade de plantas. Enquanto aqui na nossa região nós temos de 40 a 300 espécies por hectare, na América do Norte, né, a gente vai ter um número um pouco mais abaixo disso. E os insetos, pessoal, os insetos constituem a maior parte dos animais da Amazônia. Grande parte das espécies encontradas na região amazônica são endêmicas, ou seja, só ocorrem por aqui. Então, a gente observa que os insetos, pessoal, eles estão, né, também nesse espaço, na nossa fauna, fazem parte aí, né, desse bioma, que é o bioma amazônico, e eles também, né, se distribuem nessa área, e alguns deles a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, por isso que a gente diz que eles são endêmicos dessa região. Mas o bioma amazônico não é o único a apresentar toda essa diversidade, a gente também tem a biodiversidade na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical rica em espécies. Estima-se que até 8% das espécies do planeta habitam essa área. Então, a gente também vai ter diversidade de vida nessa região da Mata Atlântica. Mesmo tendo sofrido intensa devastação, a região abriga mais de 20 mil espécies de plantas. Existem ainda 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes. Então, observe que a Mata Atlântica ela também é muito importante com relação aí à biodiversidade no nosso país, tá? Ela apresenta aí esse grande número de espécies conhecidas, né, na Mata Atlântica. Infelizmente, a gente sabe que ela foi bastante devastada ao longo aí de séculos, né, principalmente no período colonial, onde se extraía dela, né, algumas árvores de grande valor econômico, e com isso ela sofreu ali, né, essa devastação. Mas ainda existem espécies, né, que são aí bastante importantes, tá? E aí existem projetos, né, que visam justamente recuperar essas áreas devastadas, tá? Então, a Mata Atlântica ela está localizada bastante, né, na área litorânea do nosso país. E nós temos ainda a biodiversidade no Cerrado. O Cerrado também é um bioma brasileiro e ele é reconhecido como uma das savanas mais ricas do mundo, tá? Então, você observa aí essa imagem que demonstra para a gente, né, como é a paisagem do Cerrado. Talvez a gente olhe assim, né, a uma primeira vista, parece algo muito simples, né, em relação à floresta amazônica ou à Mata Atlântica, mas você não imagina a riqueza
riqueza, a biodiversidade de vida que existem nessas regiões, tá? Embora ela tenha essa aparência, né, ela também abriga bastante diversidade de vida. Acredita-se que possua aí mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves. Apresenta ainda muitas espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem nessa região. Alguns estudos sugerem que a região do Cerrado abriga cerca de 5% da fauna mundial, ou seja, é muita coisa, né, gente? 5% da fauna mundial. Então, a vegetação dessa área, pessoal, geralmente as plantas têm raízes muito profundas, porque nessa região também ocorre aí períodos de seca, né, que não vai chover aí com uma constância, mas apesar disso, a região do Cerrado também é conhecida como caixa d'água do Brasil. Como assim, né? Porque ela vai fazer uma grande reserva de água subterrânea que depois vai ser escoada essa água para outros grandes rios, tá? Então, ela tem com certeza aí a sua importância e também precisa ser não somente conhecida, como também preservada, certo? Então, mais um bioma aí para a gente se orgulhar de ter, né, de viver nesse país, que nós temos aí uma grande biodiversidade. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que a biodiversidade do nosso país ela tem sido ameaçada, tá? Ou seja, ela está em crise devido a vários fatores. E muitos deles estão relacionados aí às atividades humanas, como o desmatamento, a poluição, o aquecimento global, a destruição do habitat e a exploração excessiva dos recursos naturais, né? Então, a gente precisa pensar que existem ameaças que não vêm da natureza, pessoal. Infelizmente, vêm mesmo da nossa espécie, a espécie humana. Somos nós que promovemos aí o desmatamento, somos nós que promovemos a poluição, contribuímos para o aquecimento global, contribuímos para a destruição desses habitats e também para a exploração excessiva desses recursos naturais. Então, somos nós também que temos que pensar em soluções, né, para resolver esse problema que nós geramos. E aí a gente se pergunta como que podemos reverter essa situação, né? Mas existem aí formas de reverter, ou seja, de diminuir, né, tudo isso. E aí a gente vai observar algumas boas práticas para preservar a biodiversidade. E aí a gente começa, olha só, para manter a biodiversidade, várias ações podem ser implementadas. E aí essas ações incluem, veja só, vai incluir aí a criação de novas áreas protegidas, como reservas naturais, parques nacionais e regionais e a conservação das já existentes. Então, as famosas aí, né, reservas de desenvolvimento, algumas delas podem ser para conservação ou para preservação, mas o importante é manter aquele ambiente saudável, né, manter aquele ambiente ali intacto, ou seja, longe, né, da poluição, longe da exploração excessiva. Também o combate ao desmatamento e ao esgotamento do habitat. Quando você promove o desmatamento, você está retirando ali a residência, ou seja, a casa, o habitat de muitas espécies. E essas espécies, sem ter para onde ir, vão para as áreas urbanas, né? Insetos que podem transmitir doenças acabam aí tendo contato com os seres humanos, e ainda outras espécies que, por não ter aí aonde ir, né, onde se desenvolver, acabam morrendo e podem, né, levar essas espécies aí à extinção. Então, importante aí a gente pensar, né, que o desmatamento ele promove todo esse prejuízo à nossa biodiversidade. Bom, vamos continuar. A gente tem ainda, olha, a luta contra a poluição da atmosfera, da água e do solo. Então, a gente precisa sempre pensar também em atitudes que não vão poluir esses ambientes. A gente pode poluir a atmosfera quando emitimos gases tóxicos para ela, como, por exemplo, nas queimadas ou através aí dos nossos automóveis, né, que vão emitir aí gás carbônico, que vai poluir mesmo a nossa atmosfera. Também a poluição das águas, dos rios, né? Na nossa região nós temos muitos igarapés e uma boa parte deles já não está mais apta para o uso, né? Porque a população invadiu aquela área,
também ali despejou, né, resíduos e chegou a poluir aquele ambiente de uma maneira que a água ali não está mais potável e nem mesmo está apta para o banho. Então, é preciso pensar também em medidas que possam prevenir essas situações. Tá? E também o solo, né? A gente pode contaminar o solo quando descartamos resíduos de maneira também incorreta, certo? Bom, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e ecologicamente corretas, por exemplo, reduzindo o uso de pesticidas e outras substâncias nocivas. Quando nós aplicamos, né, ali na nossa atividade agrícola, substâncias como pesticidas, elas podem contaminar não somente aquele alimento que vai ser produzido e depois distribuído para a população, como também vai contaminar o solo e vai impedir que ele seja fértil. Ou seja, numa nova leva, né, a gente não vai ter mais a mesma produção de antes. Então, é preciso pensar também nesse aspecto. E ainda, para a gente continuar falando dessas ações, promover práticas de gerenciamento sustentável de recursos naturais, como madeira e água, e combater a pesca intensiva. Então, quando a gente pensa aí nessas boas práticas, né, claro, vai ter que vir também das nossas autoridades, né, vai ter que vir ali de políticas públicas para evitar essa exploração, mas também passa pela população, pela sociedade. E agora, informados, né, a gente tem condições de combater essas atividades que vão ali exterminar os nossos recursos madeireiros, né, com a derrubada de árvores, ou ainda podem contaminar as nossas águas e até mesmo, né, pescar ali. Quando você tem uma pesca que é excessiva, além do que o ambiente, né, ou esses animais conseguem se reproduzir e trazer de volta aquela população ao número ideal, né, a gente está acabando com recursos da nossa própria alimentação. Então, é preciso pensar, né, a esse respeito. Bom, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre os hotspots. O que significa isso? São hotspots de biodiversidade. Nos estudos ambientais, entende-se por hotspot toda a área natural cuja preservação é prioridade em níveis mundiais em razão de suas elevadas ameaças de extinção. Então, a gente viu anteriormente que existe uma grande biodiversidade em determinadas áreas do planeta, mas a gente vai ver que existem áreas que estão tão ameaçadas que precisaram de uma intervenção, né? E é isso que a gente chama de hotspot, é a preservação em prioridade alta desses locais, tá? Então, vamos ver aí esse mapa que mostra para a gente aonde estão localizados esses hotspots. Então, mais uma vez, a gente tem ali uma classificação, né? Uma escala que mostra para a gente, né, essa biodiversidade aí em cores, tá? E aí, quanto mais vermelho, né, quer dizer que a gente tem ali uma maior importância mundial, tá? E como você observa, a gente vai ter isso em vários continentes, pessoal. Continente africano, europeu, asiático e também o continente americano. E olha só, aqui do nosso país a gente tem o representante Cerrado. Então, aqui onde está localizado o Cerrado, foi considerado um hotspot, porque a gente tem uma alta biodiversidade, porém que está grandemente ameaçada por ações humanas, por ações do homem, né, que vai ali acabar contribuindo para que esses locais eles sejam aí deteriorados, né? Passem ali por um processo de extinção de espécies, de desmatamento, de queimadas, e é isso que a gente precisa evitar que aconteça, primeiro no nosso país, né? E depois também pensar a nível mundial. Então, por definição, é considerado como hotspot toda a área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas, ou seja, aquelas que só existem naquela região, e que já perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. No Brasil, 2 domínios naturais são classificados como tal, o Cerrado e a Mata Atlântica, certo? Então, esses biomas são considerados hotspot pelas ameaças, né, que foram aí feitas a esses biomas e já perderam a sua vegetação original, certo? Bom, então a gente falou aí nessa aula, ao longo dessa aula, sobre a biodiversidade, o que ela significa, suas classificações. Vimos aí como o nosso país é grande e rico em biodiversidade,
como existem biomas, né, como o bioma amazônico, Mata Atlântica e o Cerrado, que precisam ser conhecidos e preservados. E nós vimos várias ações, né, que podemos ter para evitar que esses locais sejam destruídos, né, sejam devastados, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos que as gerações futuras também possam ver e aproveitar da biodiversidade existente no nosso país. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.